Eita, povo abençoado do Senhor. Vamos continuar nossa leitura. 365 dias. Tô com delay aí, né? Mas vamos que vamos, ó. Lembra para você não se apegar no dia. Só ler todos os dias e acompanhar aqui que a divisão dos capítulos vai bater, tá bom? Hoje é dia 26, a gente vai ler do 42 ao 45. Lembrando que você tem um dia de folga na semana, tá bom? Vamos lá, então. A gente terminou o 41 no momento em que a fome se agravou no país. José abriu os celeiros e começou a vender os mantimentos aos egípcios. E a fome era severa. Não demorou até que o mundo inteiro comprasse mantimentos com José, tá? Então a gente parou aí. Quando Jacó ficou sabendo que havia alimento no Egito, disse aos seus filhos: por que vocês estão aí sentados olhando uns para os outros? Fui informado de que há comida no Egito. Desçam para lá e comprem um pouco, para que possamos sobreviver em vez de morrer de fome. 10 irmãos de José descerão ao Egito para comprar alimento. Jacó não permitiu que Benjamim, irmão de José, fosse com eles. Tinha medo de que algo ruim acontecesse ao rapaz. Os filhos de Israel acompanharam a caravana que seguia para o Egito pelo mesmo motivo, pois a terra de Canaã havia sido atingida pela fome. José estava administrando o país. Era ele quem fornecia alimento para o povo. Quando os irmãos de José chegaram, eles o trataram com reverência, curvando-se diante dele. José os reconheceu de imediato, mas resolveu tratá-los como estranhos e falou asperamente com eles. Ele perguntou: de onde são vocês? E eles responderam: de Canaã, estamos aqui para comprar alimento. José sabia quem eles eram, mas eles não o reconheceram. Lembrando-se dos sonhos que haviam tido a respeito deles, José falou: vocês são espiões, vieram ver os pontos mais desguarnecidos da nossa terra. Mas eles se defenderam: Senhor, não é isso, viemos apenas para comprar alimento, somos todos filhos de um único homem, somos homens honestos e jamais pensaríamos em espionar a terra. José insistiu: não acredito, vocês são espiões e vieram ver os pontos fracos do país. E eles responderam: éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula ficou com nosso pai e o outro já não está mais entre nós. Mas José estava irredutível. Nada me convence de que vocês não são espiões. Vou fazer uma prova com vocês. Juro pela vida do faraó que vocês vão sair daqui enquanto não trouxerem seu irmão mais novo para que eu o veja. Não vão sair daqui enquanto não trouxerem meu irmão mais novo para que eu o veja. Mandem um de vocês ir buscá-lo e os outros ficam presos aqui. Assim vou saber se estão dizendo a verdade ou não. Pela vida de faraó, afirmo que vocês são espiões. Em seguida mandou prendê-los por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: vamos fazer o seguinte, para que vocês não morram, porque eu sou um homem temente a Deus. Se forem honestos, como dizem um de vocês, ficará preso aqui, e os outros voltarão para levar alimento e matar a fome das suas famílias, mas terão de trazer seu irmão caçula na minha presença para confirmar o que me disseram. Assim nenhum de vocês morrerá. E eles concordaram. Quando José terminou, eles começaram a falar entre si: estamos pagando pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava apavorado, pedindo clemência, e nós nem ligamos. Agora somos nós quem estamos em apuros. Rubem os interrompeu: eu não disse a vocês, não façam mal ao garoto, mas vocês não me ouviram. Agora estamos aqui pagando pelo assassinato dele. José falava com eles por meio de um intérprete, por isso eles nem imaginavam que José entendia tudo o que diziam. E por entender tudo, ele se afastou dali para chorar. Quando ele se recompôs, mandou que amarrassem Simeão, que seria agora seu prisioneiro, e os outros apenas assistiam a tudo. Logo depois, José ordenou que enchessem as bolsas com grãos, mas que o dinheiro fosse devolvido a cada bolsa. Mandou também que dessem a eles mantimento para a viagem, e assim foi feito. Eles carregaram jumentos com suprimentos e partiram. Ao fazer a primeira parada para passar a noite, um deles foi pegar comida para o jumento. Quando abriu a bolsa, viu que o seu dinheiro estava ali bem à mostra. Ele chamou os irmãos e disse: meu dinheiro foi devolvido, está aqui na bolsa. Eles ficaram confusos e assustados e diziam: o que Deus está fazendo conosco? Quando chegaram de volta à terra de Canaã, contaram a Jacó tudo o que havia acontecido, dizendo: o homem que administra a terra foi muito rude conosco e nos acusou de espionagem. Dissemos a ele que somos gente honesta, não espiões. Éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um não está mais entre nós e o outro está com nosso pai em Canaã. Mas o Senhor daquela terra disse: deixem comigo um de seus irmãos e vão levar a comida para matar a fome da família de vocês. Tragam o irmão caçula de vocês e será a prova de que vocês são honestos e não espiões. Só então devolverei seu irmão e vocês terão livre acesso a este país. Ao esvaziar as bolsas carregadas de alimento, cada um deles encontrou o dinheiro em sua bolsa. Quando viram o dinheiro, os irmãos e seu pai ficaram preocupados. O pai suspirou: vocês estão acabando comigo. Já perdi José, fiquei em Simeão e agora querem levar Benjamim. Se eu permitir, eu acabo ficando sozinho no mundo.
Diante disso, Rubem fez ao pai a seguinte proposta: deixarei meus 2 filhos como reféns. Se eu não trouxer o Benjamim de volta, o Senhor pode matá-los. Deixe Benjamim sob minha responsabilidade, eu o trarei de volta. Mas Jacó não concordou. Meu filho não vai para lá com vocês. Seu irmão já morreu e ele é tudo que me resta. Se acontecer algo de ruim com ele durante a viagem, eu vou morrer de tristeza. A fome na terra agravou-se. A família de Jacó já havia consumido todo o alimento trazido do Egito, e um dia o pai decidiu: voltem ao Egito e tragam um pouco mais de suprimento. Mas Judá lembrou: o homem nos avisou e foi categórico: vocês nem me verão se não trouxerem seu irmão com vocês. Se o Senhor estiver disposto a deixar nosso irmão seguir conosco, iremos e traremos alimento. Caso contrário, não arredaremos o pé daqui. De nada iria adiantar, pois o homem nos disse: vocês nem me verão se não me trouxerem seu irmão com vocês. Israel gemeu: por que vocês me complicam a vida? Por que foram dizer ao homem que tinha outro irmão? E eles responderam: o homem estava nos pressionando e fazendo perguntas sobre nossa família. O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos as perguntas que ele fez. Como íamos adivinhar que ele iria dizer: tragam seu irmão? Judá insistiu com Israel: deixa o garoto ir com a gente. Eu vou cuidar dele. Se não formos ao Egito, vamos todos morrer aqui de fome. Nós, o Senhor, e nossos filhos também. Eu mesmo vou assumir a responsabilidade pela segurança dele. É minha vida, pela vida dele. Se eu não o trouxer de volta, são e salvo, assumirei toda a culpa. Se já tivéssemos partido, em vez de ficar aqui perdendo tempo, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Diante desse argumento, Israel desistiu. Se tem de ser assim, assim será, mas façam o seguinte: ponham na bagagem alguns dos produtos mais finos da terra como um presente para aquele homem. Bálsamo, mel, especiarias, perfumes, pistache, amêndoas. Levem bastante dinheiro, paguem em dobro por causa do dinheiro que foi devolvido à bolsa de cada um. Deve ter sido um engano. Agora peguem seu irmão e vão. Vão procurar aquele homem e que o Deus forte faça que ele veja vocês com bons olhos e mande de volta seu outro irmão junto com Benjamim. No que me diz respeito, já perdi as esperanças. Eles partiram levando os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Não perderam tempo e logo estavam diante de José outra vez no Egito. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao mordomo da casa: leve estes homens para casa e deixe-os à vontade. Mate um animal, prepare uma refeição. Eles vão almoçar comigo. O mordomo fez o que José havia ordenado e levou-os para dentro. Mas eles ficaram preocupados quando viram que estavam sendo levados para a casa de José e pensaram: só pode ser por causa do dinheiro. Ele pensa que nós fugimos com o dinheiro na primeira viagem e agora estamos nas mãos dele. Ele vai nos transformar em escravos e ficar com os nossos jumentos. Eles acompanharam o mordomo de José e à entrada da casa disseram: por favor, ouça-nos, viemos aqui da outra vez para comprar alimento. No caminho de volta, logo na primeira noite, abrimos as bolsas e encontramos nosso dinheiro na bolsa de cada uma delas. A exata quantia que havíamos pago. Trouxemos todo esse dinheiro de volta e o suficiente para comprar mais alimento. Não temos a menor ideia de quem pôs o dinheiro nas nossas bolsas. E o mordomo os tranquilizou: está tudo certo, não se preocupem. Deve ter sido uma dádiva do seu Deus e do Deus do seu pai, porque eu recebi tudo o que me era devido. E em seguida foi buscar Simeão. Por fim, levou os irmãos para dentro da casa de José, deixou eles à vontade, providenciou água para lavarem os pés, palha para alimentar o jumento. Os irmãos pegaram os presentes que haviam trazido enquanto esperavam a chegada de José, marcada para o meio-dia, pois haviam sido avisados de que almoçariam com ele. Quando José chegou, eles entregaram os presentes e curvaram-se em sinal de reverência. Depois de cumprimentá-los, José perguntou: e o pai de vocês, o homem idoso, de quem vocês me falaram, ele está bem? Ainda está vivo? E eles disseram: sim, seu servo, nosso pai está muito bem e vive. E de novo eles se curvaram em sinal de reverência diante dele. José olhou para o irmão Benjamim, filho da sua mãe, e perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? Em seguida o abençoou: Deus dê sua graça a você, meu filho. Profundamente comovido ao ver seu irmão e a ponto de desabar em lágrimas, José retirou-se depressa, foi para outro aposento e ali chorou bastante. Em seguida lavou seu rosto, controlou-se e disse: vamos comer. José foi servido numa mesa à parte, separado dos irmãos, que por sua vez estavam separados dos egípcios. Os egípcios não se sentam à mesa com nenhum hebreu, pois é repulsivo para eles. Os irmãos estavam sentados de frente para José, por ordem de idade, do mais velho ao mais novo, e olhavam admirados uns para os outros, imaginando o que em seguida aconteceria. Os irmãos foram servidos com a comida da mesa de José, mas o prato de Benjamim veio mais cheio do que o dos outros. Assim os irmãos festejaram com José e beberam à vontade.
José deu ordens ao mordomo da casa: encha com alimentos as bolsas desses homens, tanto quanto conseguirem carregar, e coloque o dinheiro de volta na bolsa de cada um. Ponha também o meu cálice, aquele cálice de prata, na boca da bolsa do caçula, junto com o dinheiro trazido para comprar alimento. E ele fez conforme José havia ordenado. Ao romper do dia, os homens partiram com os jumentos. Eles mal haviam deixado a cidade quando José ordenou ao mordomo: corra atrás deles. Quando os alcançar, diga: porque vocês pagaram o bem com o mal? Como estão com o cálice em que meu senhor bebe e que ele também usa para suas adivinhações? Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Ele os alcançou e repetiu as palavras de José. Confusos disseram: do que você está falando? Jamais faríamos uma coisa dessa. Por acaso não trouxemos de volta desde Canaã o dinheiro que havíamos encontrado nas bolsas? Você acha que nós iríamos roubá-lo de novo do seu senhor? Se o cálice for encontrado com algum de nós, essa pessoa morrerá, e todos os outros serão escravos do seu senhor. E o mordomo disse: muito bem então, mas não é preciso tudo isso. Quem for achado com o cálice ficará aqui como escravo e os outros irão embora. Os irmãos não perderam tempo, puseram as bolsas no chão, abriram para que fossem examinadas. O mordomo inspecionou as bolsas, começando do mais velho para o mais novo, e o cálice foi encontrado na bolsa de Benjamim. Diante da descoberta, eles rasgaram as próprias roupas em sinal de desespero, carregaram de novo os jumentos e voltaram para a cidade. José ainda estava em casa quando Judá e seus irmãos chegaram de volta. Eles se jogaram ao chão diante de José. José os interrogou: por que vocês fizeram isso? Deveriam saber que um homem como eu logo descobriria o roubo. Falando pelos irmãos, Judá disse: Senhor, o que podemos dizer? O que há para ser dito? Como podemos provar que somos inocentes? Deus está por trás de tudo isso, expondo a nossa maldade. Nossa culpa está diante do Senhor e estamos dispostos a ser seus escravos. Estamos todos na mesma situação e somos tão culpados quanto aquele que foi encontrado com o cálice. E José retrucou: eu jamais faria isso com vocês. Apenas o que estava com o cálice será meu escravo. O restante está livre. Pode voltar para casa. Judá mais uma vez tomou a palavra: Senhor, por favor, posso dizer apenas uma coisa? Não fique zangado, nem pense que sou arrogante. Pelo que sei, o Senhor é tão importante quanto Faraó. O Senhor nos perguntou: vocês têm pai e mais um irmão? E respondemos com toda sinceridade: temos um pai idoso e um irmão caçula que nasceu já na velhice dele. O irmão dele morreu e ele é o único que restou daquela mãe. E seu pai o ama mais que tudo neste mundo. Então o Senhor nos disse: tragam-no aqui para que eu o veja. Respondemos que isso era impossível. O garoto não pode deixar o pai. Se isso acontecer, nosso pai morrerá. Mas o Senhor insistiu: se o irmão caçula de vocês não vier, vocês não poderão nem mesmo me ver. Quando voltamos ao nosso pai, contamos a ele tudo o que o Senhor nos disse. Por isso que quando nosso pai ordenou: voltem e comprem mais um pouco de alimento, nós dissemos a ele sem rodeios: impossível. Só podemos voltar com o nosso irmão caçula se o nosso irmão caçula for conosco. Não nos será permitido nem mesmo ver o homem se o nosso irmão caçula não vier conosco. Seu servo, meu pai, protestou: vocês sabem muito bem que minha esposa me deu 2 filhos. Um já não está aqui. Já me conformei com a ideia de que ele foi despedaçado por um animal porque desapareceu. Se agora vocês levarem também algo ruim acontecer com ele, vou morrer de tristeza. Será que agora o Senhor entende? Se eu aparecer diante do seu servo, meu pai, sem o garoto, o filho a quem ele é tão apegado, ele morrerá na hora em que perceber que o garoto não voltará para ele. Ele vai morrer de tristeza e nós, seus servos, que estamos aqui na sua presença, seremos o responsável por sua morte. Tem mais. Foi com esta promessa que convenci meu pai a liberar o garoto para mostrá-lo ao Senhor. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante do Senhor meu pai pelo resto da minha vida. Portanto, eu imploro que me deixe ficar aqui como seu escravo, mas não o garoto. Permita que ele volte com seus irmãos. Como eu poderia olhar nos olhos do meu pai sem o garoto? Ah, não me obrigue a voltar e assistir o meu pai a morrer de tristeza. José não conseguia mais se conter, nem manter a pose diante de todos os seus servos. Então ele ordenou: saiam, fora, saiam todos daqui. Por isso não havia mais ninguém com José quando ele se revelou aos seus irmãos. Mas ele chorava tão alto que os egípcios não puderam deixar de ouvi-lo. E as notícias logo chegaram ao palácio de Faraó. José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai está mesmo vivo? Mas seus irmãos não conseguiam dizer uma única palavra. Ficaram mudos. Não conseguiam acreditar no que estavam vendo e ouvindo. José pediu aos seus irmãos: cheguem mais perto de mim. E eles se aproximaram. Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes, nem se culpem por terem me vendido. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá antes de vocês para salvar vidas. Já faz 2 anos que há fome na terra e ela vai continuar por 5 anos. Neste tempo não haverá plantio nem colheita. E Deus me enviou antes de vocês para preparar o caminho e garantir que um remanescente ficasse na terra para salvar a vida de vocês por meio de um grande ato de livramento. Portanto, entendam que não foram vocês que me mandaram para cá,
mas foi o próprio Deus. Ele fez com que eu me tornasse praticamente um pai para Faraó. O rei do Egito deixou até os seus assuntos pessoais aos meus cuidados e me fez governador sobre o país inteiro. Agora corram de volta para o meu pai e digam a ele: seu filho José manda dizer: sou o senhor de todo o Egito. Venha o mais rápido que puder e fique comigo aqui. Darei um lugar para o seu senhor viver em Gósen, assim poderá ficar perto de mim. Não apenas o senhor, mas também seus filhos, seus netos, rebanhos, gado e tudo mais. Vou cuidar do senhor, pois ainda virão mais 5 anos de fome e tomarei as providências para que todas as suas necessidades sejam atendidas, bem como as de todos os que forem ligados ao Senhor. Não haverá falta de nada. Olhem para mim, vejam vocês mesmos, e meu irmão Benjamim também pode ver por si próprio. Sou eu mesmo que estou dizendo estas coisas a vocês. Contem ao meu pai que eu tenho um cargo de grande importância no Egito. Façam um relato de tudo que viram aqui, não percam mais tempo. Vão logo buscar o meu pai. Então José atirou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. E Benjamim chorou, abraçado ao pescoço de José. Em seguida José beijou seus irmãos e chorou com eles. Só depois seus irmãos conseguiram falar com ele. As notícias chegaram ao palácio de Faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e todos os que trabalhavam com ele gostaram da novidade. Então o faraó disse a José: diga aos seus irmãos o seguinte, façam isto. Carreguem seus animais e vão para Canaã. Reúnam a família de cada um de vocês e seu pai e venham todos para cá. Vou permitir que vivam na melhor terra do Egito. Vocês vão viver na fartura. Digam também o seguinte: quero que vocês levem carroças do Egito para trazer seus filhos, suas esposas e seu pai para cá. Não se preocupem com as coisas que não puderem trazer. O que há de melhor em todo o Egito vai ser de vocês. E foi o que os filhos de Israel fizeram. José entregou a eles as carroças prometidas pelo faraó e alimento para a viagem. Ele deu também roupas novas para os irmãos, mas Benjamim recebeu 300 peças de prata e várias peças de roupa. Para seu pai enviou os seguintes presentes: 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito, 10 carregados com suprimentos e provisões para a viagem de seu pai, e ao despedir-se dos irmãos, aconselhou: façam a viagem com calma, nada de ficarem culpando uns aos outros. Eles partiram do Egito, voltaram para o pai Jacó em Canaã, e ao chegar deram a notícia: José ainda está vivo e ele governa sobre toda a terra do Egito. Jacó ficou paralisado de surpresa. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas à medida que eles iam contando tudo o que havia acontecido e o que José tinha dito, e depois ver as carroças enviadas por José para transportá-lo na viagem, ele recobrou seu ânimo. O espírito do ancião reviveu e ele disse: já ouvi o suficiente. Meu filho José ainda está vivo. Preciso ir vê-lo antes de morrer. Gente, quantas mensagens maravilhosas aqui. Eu já falei que a gente aqui não vai investigar teologia, nem vai para o original, não é um estudo, é uma leitura bíblica para uma reflexão individual, porque Deus vai ministrar cada um aqui. Mas é muito interessante ver como José reconhece a sua jornada e ele glorifica ao Senhor, né? Ele, em momento nenhum, tem essa história envolvida de perdão, de resiliência, né? A história de José é uma história inspiradora, história da vida real, que serve para mim e para você, mas a honra que ele está depositando na família, o legado, o perdão, né? O rompimento. Acho que por alguns momentos aqui, quando a gente lê, né, a gente percebe que a alma dele lutou, mas ele permaneceu no posicionamento que o Espírito, que estava maestrando tudo, né, conduziu. Então, glória a Deus, né, como a gente deve ouvir o Espírito e seguir. Aqui era Deus falando, né, mas a gente sabe que a gente hoje tem o Espírito Santo. E o Espírito, ele ministra a gente o tempo inteiro, né? Então, é sobre isso. Então, vamos amanhã, vai ser dia 27, a gente vai ler 45 ao 50. Tchau!